Olá, seja bem-vindo ao Psicologia e Propósito. A gente começa mais uma edição do nosso podcast falando sobre saúde mental, falando sobre comportamento cotidiano e suas situações que a gente enfrenta no dia a dia. Gente, a realidade do cidadão num mundo corrido e, infelizmente, um mundo louco como o que a gente vive hoje, e eu digo mundo louco porque todos os valores que a gente aprendeu desde a infância, parece que eles vão se desfazendo. Honestidade, lealdade, respeito. Você percebe que a maioria dos debates fala sobre essa busca pelo ser respeitado por quem sou e tudo mais. Todo período do ano a gente tem uma bandeira que a gente levanta, e esse de setembro, né, que fala sobre o Setembro Amarelo, a gente traz à tona uma conversa sobre a valorização da vida. O quão é importante ter isso muito bem forte na nossa cabeça. Infelizmente, o índice de suicídio é muito alto. E por isso dedicam-se um mês para a gente abordar esse assunto e trazer isso à tona. Hoje eu vou conversar com o meu amigo, ele que é psicólogo clínico, especialista em terapia cognitiva do esquema. Eu tiro durante essa conversa aqui com ele, eu sempre tiro várias dúvidas e curiosidades sobre essa abordagem que eu ainda não domino, mas é um dos meus alvos aí. Eu estou aqui com o Wellington Silva, ele é psicólogo, pastor e também militar, que eu fiquei sabendo hoje, rapaz. Que coisa, hein? Obrigado mais uma vez pela sua presença, um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, mais uma vez, em retornar aqui e conversar sobre esses temas, especificamente sobre esse tema, né? É um tema que durante muito tempo foi considerado um tabu. É verdade. Na verdade, assim, tem que ser muito cuidado a falar sobre suicídio, né? Mas parabenizo o programa voltado para isso dentro desse Setembro Amarelo. Aliás, parabenizo todas as campanhas, porque a gente precisa falar. É claro que não falar de uma forma sensacionalista, né? Mas falar com critérios, falar com o intuito de prevenir, de orientar, de informar, e certamente é por aí que a gente começa a salvar vidas. Hoje, no nosso programa, a gente fala sobre pensamentos suicidas e a religião. São dois assuntos bem tensos e eu já acredito que esse é um programa que vai ter muitas visualizações na internet, porque quando a gente junta esses dois comentários, saúde mental e religião, independente do que for falar da saúde mental com religião, dá uma explosão. E pensamento suicida, por que esse assunto? Por que pensamento suicida e não suicídio? Porque tudo começa por um pensamento, pelo menos dentro da abordagem da terapia cognitiva comportamental, respeitando a todas as outras abordagens, mas o pensamento está sempre presente. E a gente vai mergulhar um pouco fundo nesse assunto do porquê, o que faz chegar um pensamento suicida. Por que a ideação suicida? Tem pessoas com, por exemplo, transtorno de personalidade borderline, que é um transtorno de personalidade, como o próprio nome diz, que tem ideações suicidas em períodos de desequilíbrio emocional, tem ideação suicida o tempo que está acordada. Uhum. Se está sentada no lugar, começa a pensar, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Gente, e esse tipo de pensamento é um peso muito grande. Ninguém consegue suportar tanto tempo, tantas ideações, tantos pensamentos. E a mente fica naquela roda, né? Girando em torno do mesmo assunto. Ninguém aguenta. E aí traz essa relevância dentro desse período do ano, de Setembro Amarelo. Como é que lida o pensamento suicida dentro da religião, dentro da igreja? Sabendo que suicídio é pecado, né, como é falado. Sim. Pensamento suicida, então o cara já está. Bom, a gente começa falando então um pouco sobre isso. Essa fala dentro da igreja precisa ser muito criteriosa, muito bem observada. É necessário falar. Eu acho que quando a gente junta a religião com essa questão, com esse tema, tem sempre dois lados, Anderson.
um lado positivo, porque a religião ela sabe lidar com o sofrimento, né? Ela pode trazer o apoio, a esperança, ela pode trazer o acolhimento, é uma comunidade que, às vezes, acolhe as pessoas como nenhuma outra. Sim, verdade. Como nenhuma outra. Então, hoje, trabalhar a questão da fé com critérios, né? com seriedade, com respeito, auxilia muito na questão do pensamento suicida. Mas, por outro lado, pode trazer a culpa, essa questão da falta da fé. Então, muita gente, por vergonha de não demonstrar uma fraqueza espiritual, às vezes prefere omitir que está passando por um sofrimento. Senão, dentro daquela comunidade, ele pode ser ali taxado como um mais fraco espiritualmente, Sim. que não tem a fé suficiente. Principalmente se ele falar que pensou em tirar a própria vida. Por se tornar dessa ideia aí, né? Acho que não é o Porque muitos vão pensar que está possuído por demônios. Ou que, você está muito mal, você está perdendo o juízo, você está muito longe de Deus para você pensar na morte, querer a morte, idealizar a morte. Acaba gerando um distanciamento dele daquele grupo que faz ele se calar. Porque ninguém quer ser... A pessoa que tem uma ideação suicida, ela esconde da própria família, ela esconde de todo mundo. Por quê? Porque é comum essa própria pessoa perceber que quem tem esse tipo de ideação, ela já se julga anormal. Sim. Quem tem o pensamento obsessivo, né? E isso se dá, como você falou no início, de uma forma constante. Enquanto ela não tem essa compreensão, por isso que eu falo que os diagnósticos eles são libertadores, porque a pessoa começa a entender por que aquilo acontece. E como ela funciona. Como ela funciona, aí com as orientações, com técnicas da própria psicologia, que ela aprende a lidar com a mente dela, ela consegue aquietar a mente dela, e isso pode fazer com que quebre essa cadeia de pensamento. Você falou no início, né? A ideia básica da terapia cognitivo-comportamental é que um pensamento automático ele gera uma emoção e essa emoção gera um comportamento. Então, você pega uma pessoa que pensa o tempo todo sobre aquilo, né? Ela tem uma emoção de medo, de uma vergonha, alguma questão que pode ser agravada pelo ambiente religioso que ela foi inserida, por torná-la uma pessoa... a pessoa, às vezes, já tentou de tudo Sim. na vida. Então, ela encontra a igreja, encontra a religião, e ali ela percebe, então, que ela é menor que os outros, porque todo mundo tem uma fé, enfim, uma fé que não falha. E chega na igreja e está todo mundo com os braços levantados, ali, envolvido. Fala assim, nossa, esse pessoal não tem problema e eu estou aqui todo quebrado por dentro, não consigo viver isso. Realmente, eu não sirvo para estar aqui, eu não sou nada, eu não consigo. Nesse sentido, é o lado que precisa ser tratado, é o lado perigoso da religião em relação ao pensamento suicida. Ela pode agravar, pode gerar culpa e pode gerar uma série de coisas. Assim, Anderson, você falou aí de transtorno, né? Essas coisas dão em gente, tá? Doença emocional dá em gente, não dá em poste, não dá em árvore. Então, assim como hipertensão, diabetes, dor de cabeça, problemas de saúde mental, como transtorno de personalidade, transtornos de humor, esquizofrenia. Exatamente. Então, é necessário entender que a depressão, ansiedade, que são gatilhos, tá? Para o pensamento suicida, para a ideação suicida. Essas coisas dão em qualquer pessoa, independentemente de ter religião ou não ter religião. Precisa deixar isso muito claro,
né? Justamente para não potencializar aquele sentimento de autoestima baixa que a pessoa pode ter numa comunidade onde todo mundo parece que é super Perfeito. alguma coisa, perfeito em alguma coisa, e essa não é a realidade, nós sabemos bem disso. Uma coisa que você falou, pode acontecer um pensamento suicida em quem tem religião e quem não tem. A questão é que, como o Wellington falou, o pensamento automático, só para a gente entender, né? O ser humano, ele é dotado de uma cognição, ele vai pensar. A questão que a terapia cognitiva comportamental foca é nos pensamentos automáticos. Porque esse pensamento automático, você não tem esse controle. Não tem como evitar. Mas eu não tenho controle sobre nenhum pensamento. Mas espera aí, você vai fazer uma prova, você vai pensar naquela resposta. Ali você tem a consciência, você tem controle de onde você vai buscar. Eu li em tal coisa, fulano falou. Você está ali buscando na sua memória. O pensamento automático, ele vem metendo o pé na porta. Ele vem com aquela imagem grotesca que te assusta e você fala... E aí a falta de entendimento faz você pensar que aquilo é você pensando. E por não saber se eu pensei, é o que eu quero, então é verdade, é o que eu vou fazer. E vai se agravando, né? E aí vem uma ansiedade tamanha, porque... Ainda mais aquele que tem uma religião, que é cristão e sabe... Não, porque a maior evidência de morte, né, por suicídio na Bíblia é de Judas. Que todo mundo fala, Judas tirou a própria vida. E é visto sempre como um exemplo, olha o fim de vida dele. E aí todo mundo, ou não posso generalizar, mas a maioria fala assim, não posso pensar, porque olha o que aconteceu. Biblicamente... Socialmente, o suicídio ainda é visto como um ato extremamente pesado. Sim. Você é do Corpo de Bombeiros. Positivo. Me confirma se é realidade isso. Eu ouvi, tá? Não sei o que eu posso falar, mas pode perguntar. Não vou dizer que foi através de uma pesquisa, não existe evidência para isso, mas eu ouvi e eu queria confirmar. Num caso de um socorro, e se a equipe de resgate chega lá e perceber que foi uma tentativa e um suicídio realizado, existe alguma forma de cuidado para falar para a família, porque às vezes a mãe daquele jovem não tem estrutura nenhuma para receber a notícia? Existe um jeito? As equipes de busca e salvamento são... muito preparadas, tá, para essas abordagens, sim. A comunicação normalmente é feita por uma pessoa que possivelmente não se envolveu ali na emoção do resgate, né, para ela poder selecionar melhor as palavras na hora de falar. Você me permite? Claro. Não sair muito do tema, mas assim, é algo ainda muito estudado dentro do Corpo de Bombeiros, né? Um dos mitos do suicídio é que quem comete suicídio uma primeira vez não vai cometer de novo. E não A primeira tentativa, nunca mais vai fazer. Não. Ela aumenta, tá? Ela aumenta. Então, por exemplo, há casos de resgate, e principalmente aqueles resgates que a gente faz em vias públicas, né? Onde a pessoa vai pular e você consegue... É muito complicado, porque primeiro você atrai a confiança da pessoa e depois você tira ela. Só que é uma questão de segundos para você conquistar a confiança da pessoa, não é não? Só que se essa família não for bem orientada, se essa pessoa não for bem orientada, da próxima vez você não consegue conquistar a confiança dela. Porque na hora do resgate... Ela já sabe. Ele sabe que você está chamando a atenção dela, desviando a atenção dela... Para resgatá-la. Para um bombeiro, né, do busca e salvamento fazer o resgate. Então, esse é um ponto. O outro que você falou, de comunicar à família, isso é extremamente importante, porque também, em termos estatísticos, né, que um caso de suicídio ele afeta pelo menos 6 a 7 pessoas em volta daquela pessoa que sofreu aquilo. Inclusive servindo de gatilho para que outras pessoas
também façam o mesmo. Então, é a família, os amigos que são extremamente afetados com a questão do suicídio. Eu já ouvi comentários de pessoas que falam, não, porque fulano da família dele tirou a própria vida, o outro também fez isso. É uma coisa da família. Não quer dizer que geneticamente esteja conectado, porém, acabou gerando uma certa, um certo gatilho para que o outro visse, se fulano fez, realmente, essa é a saída, fulano fez. Ele teve coragem, então parece que você motiva o outro a ter coragem. Você falou dos gatilhos, né? É muito importante. Claro, a depressão é um gatilho, ansiedade, né? Depressão é uma baixa de energia física e mental que ocorre na pessoa, né? Na mente da pessoa, no corpo, no organismo da pessoa. Então, é uma doença. Tá? Então, ela, muitas vezes, por essa... Eu costumo dizer que o termo depressão não é um termo da saúde, a psicologia herdou esse tema da geografia, né? Que é exatamente uma baixa, né? Um território baixo, um terreno baixo, a pessoa... Geografia 6º ou 7º ano estuda sobre isso, sobre relevo, planalto exatamente. E depressão, Você está né? num plano bem inferior. Então, você não tem muita reação. E só o fato da depressão, de não entender o que está sentindo, serve de gatilho, assim como a ansiedade. E essa questão familiar, o histórico familiar, famílias que têm um histórico de suicídio, isso encoraja, isso acaba servindo, sim, de apoio, de reforço para que outros venham cometer. E a gente precisa estar atento a isso, né? Sempre quando Anderson, alguém chega no consultório, é fundamental fazer na anamnese perguntas sobre suicídio, tá? Se a pessoa já pensou, se já teve um plano, se já planejou. Isso vai ajudar muito no manejo clínico. E se ela já tentou, já pensou, precisa se perguntar se na família há casos. Porque é alguém em potencial... Se torna uma referência para essa pessoa. Para cometer um ato, porque já tem a ideação ali. Quando na família já tem o histórico, então a ideia de suicídio ela está presente na família. Já é um assunto comum, embora camuflado, mentalmente... fulano fez isso. Você pontuou muito bem a questão da depressão, que é um gatilho para a ideação suicida. Eu costumo dizer para quem sofre com depressão, seja o transtorno de depressão maior, seja uma distimia, seja uma variação da depressão. Estou falando daquela tristeza pontual, de que acontece alguma coisa ruim na vida e a pessoa fica triste. Isso não é depressão, mas essa tristeza, ela perdura por alguns meses e você vê que a sua rotina, as suas atividades começam a murchar, você já não sai, você evita contato, gerando isolamento social. Você não come ou come demais, dorme muito ou tem insônia. São extremos muito comuns da depressão. E aí a depressão eu descrevo de uma forma mais prática, que é como se você usasse um óculos. A gente costuma ter um óculos escuro. Para ir à praia, coloca lá um óculos escuro que você vê tudo mais escuro para quebrar um pouco a luz, né, do sol. Mas tem aqueles óculos que você vê a lente meio marrom, você vê meio em sépia, né? Aí você coloca, você vê tudo nitidamente, mas tudo sobre aquele tom marrom. A depressão, vamos compará-la com esse óculos. Você vê as mesmas coisas, só que tudo com o mesmo filtro, tudo da mesma cor. E aos poucos, sem o tratamento, as coisas vão piorando. Até a cor do marrom vai sumindo. Sim. E aí a pessoa, ela não consegue ver, porque quando o óculos é muito escuro, a gente percebe isso. Você não consegue ver nitidamente as coisas. Você não consegue ver, debaixo de um transtorno de depressão, uma saída. E aí você trouxe uma palavra que eu quero jogar agora na mesa. Coragem. Muitos falam, não viu saída e é um frouxo porque se matou. Porém, para realizar um ato desse, haja coragem. Eu falei de mitos e um deles é que a pessoa não busca ajuda, né?
normalmente, as pessoas que chegam a cometer suicídio, elas, de alguma forma, elas sinalizaram isso. Era uma forma, assim, de pedir ajuda. Quais são os mais comuns que as pessoas dão, os sinais, né, que colocam? As falas, para que quem estiver ouvindo fale assim, olha, meu tio falou isso. As falas comuns de, olha, na religião, queria que Deus me levasse logo, não sei para que eu nasci. Então, são coisas que você... Claro, nem todo mundo que fala isso está tendo uma ideação suicida. Mas são falas... Mas se você está diante de uma pessoa com depressão, se você está diante de uma pessoa com um quadro de apatia que se estende por semanas ou por meses, até por ano, e essas falas começam a ser repetidas, a gente precisa prestar atenção. Até pequenos acidentes, descuidos com a própria vida, o desleixo com a própria vida, são sinais de que essa pessoa pode sim estar pensando em suicídio. A necessidade e ordem médica de tomar um medicamento, ela não toma. Exatamente. Né? Essa fala que você trouxe, queria que Deus me levasse. Já ouvi pessoas falando isso, mas a pessoa não tinha intenção de tirar a própria vida. Sim. A questão é, o momento que ela fala essa frase, a situação que ela está vivendo. Ela está vivendo. Você pode simplesmente pedir para que Deus, falar, eu queria que Deus me levasse porque eu quero ver a glória de Deus, porque eu quero... Eu não marquei prazo com nada lá do outro lado. Eu quero continuar vivo, fazendo as coisas que Deus quer que eu faça. E, gente, não se sabe ainda o que está do outro lado. E quando... uma vez eu tive a oportunidade de atender uma pessoa que teve a tentativa de suicídio. E aí eu, trazendo na escuta terapêutica, eu provoquei ela e falei assim, mas você sabe o que tem do outro lado? Você sabe se o seu problema vai acabar do outro lado? Você tem essa noção? Porque a gente não tem. E qual é a garantia que fazendo isso, o problema vai acabar? Mas é angústia. Assim, naquele momento a pessoa se sente fechada, literalmente num beco sem saída, e o desespero faz com que ela tome aquela decisão. Só para ilustrar, claro. Assim, falando em termos de corpo de bombeiros, é muito comum... você vai lembrar da cena, 11 de setembro, o World Trade Center. Você via que antes era difícil resgatar, o prédio pegando fogo, as pessoas pulavam antes. Então, assim, assustadora muitas essa vezes, antes de chegar no local de socorro, a pessoa pula antes. Ela não quer morrer, mas... Ela quer acabar com o sofrimento Mas dela. ela quer acabar com aquela angústia que ela está vivendo. Né? E então, é isso que se reflete, Quem pensa em suicídio não quer morrer. Ele quer acabar com a angústia que ele está sentindo. Então, por isso que não se pensa nessas coisas. Anderson, se você me permite, a gente precisa entender, nesse período de campanha, do que a gente está tratando. Tá? Eu separei aqui, rapidamente, algumas estatísticas, né? Alguns números. E no mundo todo, cerca de 727 mil suicídios por ano. É muita gente. É muita gente. Tá? 727 mil. O dado é de 2021. Gente, mais um pouco a gente bate em 1 milhão. Não é mais um pouco. Mas são mais de 200 mil pessoas. É quase que 1 milhão. Exatamente. Então, as mortes no Brasil chegam a 11 mil por ano. Não se fala, não se é noticiado. Sim. Voltando. Por quê? Porque dá esse encorajamento falso, gera os gatilhos, né? Mas nós temos, sim, na nossa cidade, e isso é interno do Corpo de Bombeiros, números assustadores na nossa cidade de suicídios. Abrindo um parênteses com esses dados e esse cuidado que a gente tem, né, no jornal, eu apresento o CJC News, que a gente traz todas as notícias importantes do dia.
é uma ética jornalística e uma responsabilidade social do jornalista a gente não reportar esse tipo de notícia. Você imagina uma Porque pessoa famosa, né? justamente para não estimular ou dar... Olha, é uma forma. Exatamente. A questão... Aí por que então, Anderson, aí no Psicologia e Proposta a gente traz esse assunto? Porque aqui o foco é outro. O foco não é a notícia de fulano que tentou. Aqui é o motivador que faz a pessoa pensar nisso. E a maneira da gente alertar para não cometer. Sempre que eu, nesse mês, sempre que eu falo sobre esse tema, eu deixo isso muito claro. A intenção é de informar, de mostrar a saída, de orientar familiares como lidar, Sim. como identificar de certo modo, porque isso literalmente salva uma vida. A gente precisa ter isso em mente. Então, assim, uma coisa... Posso falar? Sim, Claro. sobre essa questão que é impressionante. Não sei agora os números aqui, mas me veio à mente. As mulheres, elas cometem, ou melhor, elas tentam muito mais suicídio que os homens. E os homens... Porém, os homens são são os mais que mais... efetivos, né? Eles são os que mais morrem de suicídio. Mas quem tenta mais são as mulheres. é a mulher. Por quê? Primeiro, por causa do método que o homem utiliza. Ele sempre usa um método letal. A mulher toma remédio e às vezes dá tempo, o próprio organismo vai expulsar aquele remédio, há tempo de socorro. O homem não, ele usa uma arma de fogo, ele pula de um prédio, ele usa uma corda, né? Então, não há tempo para aquele resgate, para aquele socorro. Então, é importante dar esses detalhes para que familiares estejam atentos e percebendo uma pessoa, por exemplo, num quadro depressivo crônico, com as falas que podem indicar uma ideação, essa pessoa não pode ficar sozinha. Exato. Essa pessoa precisa entender que há uma rede de apoio. Pode-se falar? Pode se perguntar, sim. Você está pensando nisso? Você teve um plano? Pergunta isso, porque você vai encaminhar para um profissional. No caso da igreja, acho que o papel do pastor ou do conselheiro ele é complementar. Você falou assim, temos que ficar atentos à fala de alguém, que Deus me leve, não aguento mais isso. E a pessoa está deprê, está muito mal, já há alguns meses. E aí o outro ouve ele falando isso e fala assim, que nada, ele não vai fazer isso não. Se ele quiser, quem quer fazer, não fala, faz. E aí a gente... não, ele está falando cão que ladra não morde, né? Pois é, morde. E aí ele, que falou e a gente não deu ouvido achando que, ele não falou nada, tá lá pulando do nada. Não é do nada que isso acontece. Ninguém tira a própria vida assim do nada. Existe um processo. Não é um processo rápido, mas é um processo que vai tomando forma e ele dá os sinais. Então, essa frase é um mito. De quem ameaça... quem ameaça não faz. É um mito. Ela vai verbalizar, ela vai sinalizar de alguma forma e, assim, os fatores de risco, eles vão dar todo o contexto a essas falas, esses sinais, e eles acabam agravando. Eu falei do homem, né? Uma perda de status, uma perda financeira repentina, e essa pessoa começa a entrar num estado depressivo no qual ela repete com uma certa regularidade frases como essa. É preciso prestar atenção. Né? O homem, ele dificilmente fala de sofrimento. Né? Parece que essa questão de que o homem não chora, fomos criados com essa... É verdade. Com essa... Não pode mostrar fraqueza. Então, eu não posso. Então, a fraqueza vai contra a masculinidade. Então, para o homem falhar em qualquer área é muito difícil. E, às vezes, quando ele perde um emprego, ele entra em uma dívida muito grande e começa a repetir essas falas, são sinais que a gente deve observar. Outra coisa importante, muito importante, é o silêncio também. E quando a gente fala de adolescentes, tá? De adolescentes que
vivem fechados, hoje em dia, nos seus quartos. Pai, mãe, observem. Observe se num tempo de calor ele continua usando camisas, roupas compridas, né? Manga comprida. Manga comprida. Se ali não tem já sinais de cortes ou alguma coisa assim. Às vezes o corte, ele inicialmente não é um corte para tirar a própria vida, mas é um escape, porque a dor física e a dor emocional acontecem na mesma região do cérebro. Então, se está doendo na alma e a depressão é uma dor que ele sente, é uma tristeza sem fim, é um labirinto sem saída, é uma sensação de perdido, uma sensação de solidão. E a dor física de um corte, por exemplo, vai acionar a mesma região cerebral. Ou seja, é o escape, é o remédio que ele usa para aliviar um pouco a dor. Exatamente. Porque ele deixa uma dor de lado e vai sentir outra. A questão é que a dor física ele está vendo, então dá um alívio para ele. Não é à toa que muitas pessoas, quando sentem não a depressão, né, intensa, mas às vezes uma dipirona pode melhorar o ânimo da pessoa porque ela está com dor, mas é a mesma região, então você dá um choque ali de analgésico. Sim, analgésico. A questão é que eles escondem isso. É importante, estou tentando usar mesmo o espaço para trazer essas prevenções, né? Porque o adolescente, tudo é muito superdimensionado dentro dele. Intenso demais, né? Em termos de rejeição. Então, às vezes é uma rejeição, o pai não percebe, mas ele muda de escola, ele muda de cidade, mudou tudo naquela pessoa que estava se formando ali. Uhum. E ele chega num local onde ele não se sente acolhido, ele se sente rejeitado. Então, isso tudo pode ser, sim, também gatilho. Aí ele passa a usar esse tipo de roupas compridas e fazer declarações como essa. Se embota, se fecha muito. Então, pela sua pergunta inicial, de alguma forma a pessoa fala, a pessoa sinaliza. Falei de adolescente porque na estatística aqui que eu tinha separado, é impressionante, mas a faixa etária mais afetada são jovens de 15 a 29 anos. Olha aí. Né? Só que tem crescido muito o suicídio em idosos. Tá? As pessoas chegam naquela idade, foram provedoras, eram completamente independentes e começa a dar trabalho, e as limitações do corpo, a mente, perda de memória, ela começa a repetir. O rendimento agora se sente, estou dando só trabalho. Só trabalho. Nossa, eu só dou gasto. Não quero mais ser incômodo para ninguém. O que eu vou fazer da vida agora? Exatamente. Toda a minha família e meus amigos já partiram. Exatamente. Então é como se tudo em volta dela está se apagando. Uhum. Vai se apagando. Né? Então, hoje aumentou muito, muito mesmo, o número de tentativas de suicídio, ou até mesmo de suicídio também em pessoas com mais de 75 anos de idade. Olha aí, fora o abandono da família, né? Que acontece. A solidão é um lamentavelmente. fator de risco, é um gatilho, é um fator que agrava a questão da ideação suicida. Até solteiros, tá? Que chegaram ali numa idade de meia idade mesmo, e vivem isolados e tal, assim, a gente precisa dar atenção. É interessante, você falou da Bíblia, falou de Judas, né? Temos outros casos de suicídio na Bíblia, né? É que esse daí dispara, né? Dispara, né? Mas temos Sansão, temos Saul, poderíamos citar. Mas tem um episódio muito interessante que traz toda essa questão da importância da rede de apoio. Quando, acho que é Atos 16, quando Paulo e Silas apanham lá na cidade, eles estão numa prisão e, de repente, milagrosamente, eles vão ser libertos ali. As correntes se partem, eles ficam livres. E aí o carcereiro, que tomava conta, estava ali no trabalho dele, aquele homem, ele pega imediatamente uma espada para tentar tirar a própria vida. Isso é suicídio. Tá? Sim. Por quê?
falhou na missão dele. Isso traz permite uma leitura muito grande. Ele falhou na missão dele, como seria se aqueles prisioneiros fossem libertos, como ele seria cobrado, poderia perder o emprego. É tanta preocupação com a família, tá? Porque que ele tem, naquela época era quando comum. ele se converte, é batizado ele e a família dele. Era comum naquela época uma pessoa que não cumprisse a missão, Sim. a família dele também pagava pela falha. Sim. E aí ele tirando a própria vida, a família estaria isenta. Ele pensou nisso. E aí, mas o que eu quero deixar claro é a frase de Paulo naquele momento. A frase foi: não se mate, estamos todos aqui. Uhum. Percebe? Então, assim, quando a pessoa que tem a ideação suicida, quando ela percebe que estamos todos aqui, que ela não está sozinha, que há uma rede de apoio, que a família vai ouvir, vai compreender, isso é é libertador. Como rede de apoio, como o dizer, estamos todos aqui, como dar atenção, a escuta à pessoa, de fato, pode fazer com que aquele pensamento que crescia, aquele pensamento obsessivo ali que ela tinha na mente, ela muda a forma de pensar, e quando a gente muda a forma de pensar, as coisas mudam. Então, estamos todos aqui, essa frase, às vezes a família pensa que ajuda, mas diz frases como: levanta daí, vamos fazer alguma coisa, para de preguiça, vambora. E a pessoa que está falando isso tem a sensação que eu estou tentando encorajar, porque o familiar, quando vê o outro caído em depressão, ele vai tentar de tudo para ajudar. Sim, sim. Só que falta a palavra certa, a entoação certa, o estar próximo. Não é a gente falar para a pessoa, né, que está nesse processo: vambora, vamos para a praia, porque lá você te dá um ânimo, você... Gente, isso piora o quadro depressivo da pessoa. Você tem que... assim, a escuta empática, né, é fundamental. E aí, juntando de novo a psicologia e a religião. Uhum. Esse é o papel do psicólogo e esse deve ser o papel do conselheiro religioso. Tá? Você montar, naquele momento, não é o momento de dizer que aquilo é falta de fé, ou aquilo que é falta de pecado, ou até mesmo de trazer comparações. Aí eu volto para o amigo, né? Poxa, você não tem motivos, olha só o que você tem. Olha, tem pessoas piores do que você. Gente, tudo que a pessoa não precisa nesse momento é de mais pressão. Sim. Ela já tem os motivos dela. E isso vai trazer uma culpa, isso vai potencializar a culpa. A pessoa, poxa, eu estou sentindo isso, não sei por que estou sentindo isso, né? Estou sofrendo com isso. E agora você está sofrendo porque você quer, porque você não está vendo o outro que não tem menos que você. Exatamente. Eu ainda estou sendo injusto, eu ainda estou sendo ingrato, e uma série de coisas que a gente poderia frisar aí, isso não ajuda. A escuta é uma escuta sem julgamento. A pessoa só precisa falar, só precisa entender que você está ali. Paulo só disse isso, estamos todos aqui. E ele não faz. Ele para de fazer o que pensou em fazer. A ideação dele é travada. E aí, quais são as maneiras que a gente pode orientar para que a religião, para que a fé... Eu vou me referir à fé em Deus de forma que seja prática para lidar com essas pessoas. Porque é comum, falei isso no primeiro bloco, é comum ela estar com depressão, está com alguma entidade, está com alguma coisa, tem que ir na reunião de libertação, tem que se libertar disso. Sim, todo mundo que tem um problema precisa se libertar do problema. Isso é fato. Agora, por que as pessoas que sofrem de hipertensão não são orientadas a deixar o remédio e só orar, mas são orientadas a tomar o remédio e continuar orando pela cura? Agora, depressão nem sempre é reconhecida como uma doença. É reconhecido como frescura, como
preguiça, como bobeira, infantilidade, imaturidade, é porque foi muito mimado. Começa a trabalhar para ver se essa depressão não vai embora. O que tem de gente trabalhando com depressão é em número. Então, é uma doença silenciosa, né? Então, a gente causa mais alarde com coisas que a gente vê, que são expostas. Então, é uma dor silenciosa. É difícil até para a própria pessoa perceber que está em depressão. Hoje, melhorou muito o nível de informação. Então, mais uma vez, um espaço como esse aqui é fundamental, principalmente quando ele se propõe a ser acolhedor também. A pessoa escuta. A gente recebe no canal Com Você Psicologia, a gente trata de algumas coisas, mas essencialmente do toque. Não vou sair do tema, não. Mas só para que a gente entenda, quando a pessoa ouve um vídeo, assiste um vídeo lá no canal, e ela reconhece que ela também tem aquilo, que outras pessoas passam por aquilo, tá? Ela, de fato, é encorajada. Então, as informações são fundamentais para que a gente esteja atento. A gente perde tempo com tanta coisa, né? Sim. E que a gente saiba abordar a pessoa. Perguntar se ela já pensou, se ela tem um plano, não é o problema, tá? A questão é você agravar a dor que ela está sentindo. Então, não forneça acusações, ela não precisa mais ser acusada. Lembre-se que a autoestima dessa pessoa está completamente afetada pelo que ela está passando, pelo momento de vida dela, tá? Então, você falou sobre levar a pessoa à praia, enfim. A gente precisa, de alguma forma, estimular essa pessoa, tá? Não pressionando-a. Exatamente. Assim, o que a gente chama, na TCC mesmo, do agir de fora para dentro. A gente está com baixa de energia, então, física e mental. Então, o que depende dessa pessoa agir de dentro para fora, ela não tem força. Não vai conseguir então, por se si você não vai forçar, mas se oferece sim para dar uma caminhada, para fazer alguma coisa, porque isso vai começar a elevar o número, o índice de serotonina da pessoa, que traz alegria, a própria dopamina, e isso pode fazer com que essa pessoa se sinta bem, né? Se sinta bem. Então, não forçar assim no mundo empresarial, a pessoa então é forçada a trabalhar com depressão. Sim, a pessoa precisa ser compreendida e, de certa forma, acolhida, mas é importante que ela tenha ações que façam com que ela se sinta competente. Sim. Tá? Agora, se você vai forçar essa pessoa a fazer uma atividade na qual ela vai falhar, ela vai se sentir ainda mais incompetente, você pode estar agravando o quadro dela. Então, é muito limiar ali, é uma linha muito tênue que a gente tem que ter conhecimento para abordar. Por isso, a importância da orientação profissional, seja para o amigo, seja para o pai, para a mãe, para o esposo, para a esposa, e seja para o pastor. Essas pessoas fornecem o que a gente chama de primeiros socorros emocionais. Com essas informações que a gente está promovendo aqui, já é o suficiente para acolher, ouvir e encaminhar para que um profissional desenvolva aquele tratamento. Só tomem muito cuidado com aqueles comentários distantes daquela pessoa que está com depressão. É comum fazer o acolhimento, você até fala, mas chega alguém em casa, você faz aquela cara e tá igual. Gente, ele percebe. A pessoa com depressão, ela não está cega e surda. Ela consegue pegar esses sinais. Você pode não querer fazer escondido, mas ela sente verdade ou não. Então, vamos ser verdadeiros. Agora, como a gente vai atrelar, né, pensamentos suicidas à religião, é comum, enquanto a pessoa faz as suas orações, ela se sentir um pouco mais aliviada, pouco, né, o ânimo melhor. Existe uma pesquisa científica que fala simplesmente que
a posição de joelhos dobrados e a cabeça curvada promove um fluxo maior de sangue em algumas partes do cérebro, gerando uma oxigenação que já faz com que o próprio peso seja um pouco mais aliviado. Só que não é o suficiente, não basta ficar de joelhos ali e cabeça curvada. Mas é um processo, já é um ponto que ajuda. Agora, durante o período desse processo de depressão intensa, as orações, elas tendem a contribuir para o cuidado, para buscar ânimo, né? Como você falou, é de fora para dentro, mas a pessoa está ali, tentando buscar de Deus, buscar na religião alguma força. Um conforto, né? Exatamente. Isso contribui. Agora, o que tem que vir atrelado a isso? Para depois não pensar assim, não, é só orar. Só ora aí que existe até uma fala, né? Ora que melhora. Sim, mas tem coisas que a gente precisa fazer. A hora que melhora a sua casa, mas não vai pintar não para ver se vai mudar de cor. Não vai. Eu citei a ativação comportamental, que também é uma abordagem, eu uso como técnica, né? Uhum. Mas a ativação comportamental, esse é o agir de fora para dentro. Quando a pessoa, por exemplo, a pessoa ela não está deprimida e ela não quer fazer nada, mas ela se propõe, então, arrumar a gaveta dela. E ela não tem prazer naquilo, mas quando ela termina, ela se sente a sensação realizada, de prazer, né? Realizada. Ela completou uma tarefa, uma pequena tarefa importante. Sim. Então, e de dentro para fora, quando a gente não tem na energia física e mental os elementos para uma ativação, assim, a fé é fundamental, a oração, né? Porque promove a esperança, promove... você não se sente desamparado. É todo um mover espiritual, o que Deus vai fazer ali, mas eu estou falando tecnicamente. O fato de a pessoa, pelo menos, se propor a orar, alguém orar com ela, tem todo esse acolhimento mesmo. É uma ativação que a gente... E passa a ser uma ativação interna. E essa esperança que aquilo passa a promover, ela vai acreditar que Deus ou que alguém pode ajudá-la, isso vem de dentro para fora. A medicina usa isso hoje. Coloca o foco em algo que lhe dá esperança. Enquanto a depressão, ela coloca o foco no que só gera dor. Ah, não, isso só me dói, é melhor acabar com isso. E aí vem a ideação suicida, vem o pensamento suicida. A busca religiosa, ela dá... Nossa, peraí. Ele falou algo aqui que mexeu comigo. Olha, isso daqui me deu paz. Começa a mostrar que existe escape. Exatamente. Tem um texto de Lamentações de Jeremias, que é um livro depressivo até um certo ponto, mas chega na metade do livro, capítulo 3, se eu não me engano, verso 20. Eu acho incrível. Olha, se não me engano, Lamentações, capítulo 3, verso 20. Quase verso 20, parte B. Se não me engano, é o 20 ou 21, mas ele vai dizer assim: quando penso nessas coisas, fico abatido. Então, ele falava de toda a destruição, de tudo que Jerusalém havia sofrido ali. Aí, no verso seguinte, né, que vai ser o 21 ou o 22, ele vai dizer: mas quero trazer à memória o que me pode dar esperança, aquilo que me dá esperança. Então, quando você se propõe a orar, né, o que acontece é que você começa a trazer à sua memória aquilo que pode dar esperança. E essa é uma ativação de dentro para fora. De dentro para fora. E assim, aí passa, a partir daquele momento, a mudar. Esse texto ele é um texto cognitivo-comportamental. Exatamente. Eu ia falar isso quando você terminasse. Né? O pensamento era negativo e você substitui por um pensamento positivo, alternativo. Com realismo. Exatamente. Verdadeiro, porque a fé, ela para a pessoa, ela é real.
e isso faz com que as coisas mudem dentro da pessoa. Com todo respeito a todas as outras abordagens, mas a Bíblia é bem TCC. Completamente. Né? Mas assim, com todo respeito à Gestalt, psicanálise, mas... Trata do comportamento humano, né? Isso que você traz é bem interessante, porque quem tem ou sofre com depressão, e a gente focou muito no nosso programa hoje sobre depressão, porque é um grande gatilho gerador de pensamentos suicidas. Porque a pessoa não vê mais escape, não vê mais saída, e ela fala assim, bom, se não tem mais nada nesse mundo que resolva meu problema, então a saída talvez seja eu sair desse mundo. E aí há uma outra questão, porque a gente já falou aqui, que a gente não sabe como vai ser do outro lado, se o problema vai continuar ou não, se não sabemos. Ah, mas fulano fala que voltou. Gente, fulano vai falar da vida dele, da nossa, só Deus sabe. E aí, a saída não é essa, não é dar fim à própria vida. E quando a gente une a questão da fé, da busca, trazer à memória aquilo que dá esperança, você começa a fazer uma reestruturação cognitiva muito grande. E essa é uma das maiores ferramentas dentro da TCC, Exatamente. que é reestruturar a sua cognição. O que você pensa, como é que interpreta aquilo que você está vivendo. Wellington, eu quero te agradecer muito pela nossa conversa. Acho que a gente precisava de mais alguns programas só para falar sobre esse assunto, sobre o tema, porque né? é extenso. A gente focou aqui num problema que gera pensamentos suicidas. A gente ainda tentou falar dos transtornos de personalidade. Gente, são vários, mas vamos focar com esse finalzinho que você deixou. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Para todos os problemas, essa é uma boa resposta de orientação. Obrigado pela sua presença aqui hoje, Wellington. Eu que agradeço pelo convite, né? E essa oportunidade que a gente tem, sobretudo, de prevenir. Sobretudo, essa oportunidade de informar de forma criteriosa, de forma responsável, de forma, na medida do possível, até técnica, para que pessoas possam se salvar, literalmente salvar a vida, né? E mudar a forma de pensar, e ao invés de pensar em morte, pense em vida, pense no Senhor da vida. Qual o seu Instagram? Psicólogo_Wellington. Com 2 L's. Com 2 L's, e o outro acho que é Pastor Wellington Silva. Tá aí, então. Muito obrigado, mano. Foi muito bom ter você aqui mais uma vez. Eu Espero que agradeço. você possa voltar. E eu gosto muito de conversar com você aqui no nosso podcast. Ah, bacana. Estou sempre à disposição. E você de casa, se precisar de ajuda, existe o CVV, Centro de Valorização da Vida, e aí o número vai estar aí no seu rodapé. Entre em contato, converse. É uma ligação completamente anônima, você não vai ter seu anonimato ali garantido, você vai poder pedir ajuda. Procure alguém que você confie e converse sobre esses pensamentos, sem medo do julgamento. Então precisa ser alguém que você confie, mas não fique sozinho, porque você não está sozinho nessa. Você pode me acompanhar lá no Instagram, Anderson Nascimento Oficial, e também o nosso Instagram do Psicologia e Propósito. Pode deixar seu comentário lá sobre esse programa e sobre qualquer outro assunto que você acha interessante para a gente tratar aqui. Obrigado pela sua audiência mais uma vez. Esse foi mais um Psicologia e Propósito. Tchau!